Amém. Amados, como eu disse, por vezes nos é desafiador pensarmos sobre esse texto, porque esse livro de Apocalipse, e de forma especial as orientações e cartas que eram destinadas às igrejas daquele contexto, são desafiadoras e confrontadoras. E por vezes complexos são os assuntos tratados e apresentados nesse texto. E a verdade é que, na maior parte das vezes, nós não temos uma disposição e dedicação, ou até mesmo determinação e coragem para lidar com assuntos desafiadores. A verdade é que, por vezes, a gente prefere receber as coisas o mais mastigadas possível, né? Verdade? Por vezes a gente não quer se debruçar nesse livro e meditar acerca daquilo que ele tem a nos dizer, porque isso também representa o reflexo para muitos de nós daquilo que é a nossa atitude em relação à vida. Evitarmos assuntos delicados dentro de casa, evitarmos lidar com questões desafiadoras no nosso trabalho, gente que por vezes perde uma promoção no lugar onde está trabalhando porque não quer ir de encontro ao chefe e lançar esse desafio. Ainda hoje eu vi a história de um homem que já trabalhava numa empresa há 10 anos e havia, vamos dizer assim, evoluído e, de fato, se desenvolvido intelectualmente e profissionalmente na empresa, mas, no entanto, o reconhecimento não era uma realidade. Ele fazia tudo, mas, no entanto, recebia como alguém que não fazia quase nada. E é difícil para nós lidarmos com uma realidade como essa. Ver aqueles que, por vezes, não têm uma dedicação e comprometimento tão intenso quanto nós, receberem resultados daquilo que mal plantaram. E a história continuava. O homem dizia que esse homem, depois de 10 anos, naquela empresa, ele procurou o seu superior e falou, eu queria saber da possibilidade. Tomou coragem, muito entusiasmado com aquela realidade, tomou coragem e foi ao seu chefe e falou, você pode, de alguma forma, olhar de maneira mais delicada e sensível e me dar um aumento? Ele falou, rapaz, a corda está no pescoço, o cinto está apertado para todo mundo e não vai dar para fazer isso. Isso foi na segunda-feira. E na sexta-feira o dono da empresa aparece de carro novo. Alguém já passou por isso aqui? Não, né? Que bom. E aquele homem ficou extremamente decepcionado, porque o cinto estava apertado para ele, mas não para o chefe. E aí o que ele fez? Tomou coragem e espalhou alguns currículos. Na segunda-feira seguinte, isso na sexta, na segunda-feira seguinte ele recebeu uma mensagem, fez uma entrevista e naquela terça-feira recebeu o convite para trabalhar numa outra empresa com salário 40% superior à realidade, com alguns benefícios. Então, somente porque ele se sentiu incomodado e resolveu tomar coragem para tomar algumas ações. E talvez você olhe para isso e pense para essa história e tente de alguma forma encontrar algum sentido com aquilo que o texto diz, é a carta de Deus à igreja em Éfeso, de Jesus à igreja em Éfeso, tem a nos mostrar. A verdade é que quando nos acomodamos e nos sentimos confortáveis com a realidade onde estamos inseridos, com o meio que por vezes nos achata e tenta nos jogar por baixo, nós temos a tendência a nos afastarmos daquilo que verdadeiramente poderíamos experimentar da parte de Deus. E essa era a realidade da igreja em Éfeso naquele momento. Uma igreja que perseverava, uma igreja que não adorava ídolos, uma igreja que detestava gente impostora, que não se sentia confortável com quem parecia ser algo e não era, mas, no entanto, como muitos de nós, às vezes, na vida, apesar da sua determinação, da sua coragem,
da sua, vamos dizer assim, indisposição para lidar com as coisas erradas, essa igreja havia caído de alguma forma num estado de apatia, frieza. E o pior sentimento que por vezes pode recair sobre nós é o sentimento que a coisa toda flui no automático. Não há mais paixão, não há mais amor, não há mais determinação, não há mais entusiasmo para fazer aquilo que o Senhor colocou as nossas mãos para fazer. Sabe, eu e você somos desafiados a viver um verdadeiro relacionamento de intimidade, de amor e de paixão pelo Senhor. Por vezes, você talvez já tenha ouvido alguns pregadores falando que paixão é um sentimento que logo o quê? Se esvai, não é verdade? Mas apague ou desligue o botão da paixão, vamos dizer assim, no seu relacionamento e observe como o amor também gradativamente vai esfriando. Ou não é assim? Porque precisamos ser entusiasmados com o Senhor e com a sua palavra. Precisamos acordar todos os dias pela manhã na expectativa daquilo que de especial Ele há de realizar na nossa vida. Não podemos cair na mesmice, porque por vezes esse quadro, essa realidade, poderá nos levar a deixarmos de experimentar aquilo que Ele de forma especial reservou para nós. Há sempre uma medida maior da parte de Deus para a nossa vida. Há sempre algo novo reservado. Portanto, entenda, nós somos convidados a todos os dias vivermos um relacionamento novo, ainda que para isso precisemos recomeçar na caminhada com Deus. Saiba que a palavra de Deus, ela nos desafia a isso. Porque ela fala que aquele que cai, ele precisa o quê? Todos os dias, se necessário for, o quê? Recomeçar. E ele não está falando de queda no sentido apenas relacionado ao pecado, mas a queda representa a ausência de amor, de paixão, de entusiasmo pela palavra do Senhor, pelaquilo que Ele deseja realizar sobre nossas vidas. Portanto, nós somos convidados a recomeçar todos os dias. Mas entenda que para vivermos esse recomeço, eu e você precisamos, de fato, conhecer e saber tudo aquilo que Ele tem realizado, operado sobre nossas vidas. Entenda que Ele conhece o seu quadro. Você acredita que Deus conhece a realidade que você está passando, amém? Amém? Então não dá para tentar esconder nada de Deus. A gente esconde daqueles que estão ao nosso redor, né? Às vezes, vamos dizer assim, de certa forma, aparentemente está tudo bem, o sorriso está estampado, a realidade parece a mais feliz possível, até nos entusiasmamos num determinado dia, porque a vitória talvez sinalize diante dos nossos olhos, o time ganhou, está tudo bem, olha que maravilha. Assim, a política, a vitória, às vezes tem sido representada por realidades momentâneas, por conquistas que são realizadas ou são de fato uma realidade na vida do outro, mas não na nossa. Portanto, Deus, Ele nos conhece e não dá para, de fato, escondermos nada do Senhor. O texto que nós lemos, a carta, começa logo no versículo 2, o Senhor dizendo: conheço as tuas obras. Sabe, não dá para iludir ou tapar o sol com a peneira ou esconder alguma coisa do Senhor. Ele conhece. E o melhor que temos a fazer diante desse fato é rasgarmos de fato o nosso coração diante do Senhor. E por vezes a gente tenta, de alguma maneira, atribuir a culpa à realidade difícil e desafiadora ou ao desânimo que enfrentamos ao próprio Deus. Não é assim? Por que eu estou passando por isso? Eu não vou nem orar, porque Deus sabe. Não é? Às vezes, essa realidade na nossa mente.
Se Deus conhece, por que eu vou apresentar? A verdade, amados, que Deus nos desafia a desenvolvermos uma vida cada vez mais profunda de oração, não porque Ele não conheça de fato a realidade, mas à medida que nós nos relacionamos e nos comunicamos com Ele, passamos a olhar a vida a cada vez mais a partir da ótica divina. Paulo ele vai dizendo em Romanos capítulo 8, no versículo 18, eu estou certo de que as coisas ou aflições desse tempo presente não hão de se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Como um livro que vai sendo descortinado a cada página, como uma realidade nova que vai saltando aos nossos olhos, porque Deus vai revelando-se à medida que nos relacionamos com Ele, e a cada momento mais e mais as prioridades passam a ser alteradas, porque a vida passa a ser vista a partir do olhar divino. Portanto, eu e você precisamos nos relacionar, nos comunicar, de fato nos render ao Senhor, para que possamos enxergar cada vez mais aquilo que Ele preparou para a nossa vida. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Recomeçar é preciso, recomeçar na vida de oração, recomeçar na busca por intimidade, recomeçar ainda que o quadro não seja, vamos dizer assim, o mais animador. O fato é que aquele que começou uma boa obra sobre nossas vidas é fiel e há de ser fiel para completá-la até o dia final. O final ainda não chegou. Creia nisso. Isaías capítulo 43, versos 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Amém? Creia nisso, amado. Deus nos chama a recomeçar, ainda que o quadro diante de nós seja de sequidão. Entenda, é interessante olhar para esse texto, porque a cidade de Éfeso, a quem ele direciona essa carta, era uma das maiores cidades do Império Romano daquela época. Era conhecida e reconhecida pelo porto que ela possuía. Esse porto hoje, não mais é uma realidade naquele local, porque com o passar dos séculos, o mar foi se distanciando cerca de 5 quilômetros da região onde provavelmente estava a cidade de Éfeso. Essa cidade não é mais uma realidade nos nossos dias. É parte da região da Turquia que ocupa o lugar da antiga Éfeso. Essa cidade era reconhecida pelo templo suntuoso de mais de 100 metros, aproximadamente, de comprimento, que era dedicado a deusa Artemis ou Diana. Uma deusa que era representada por uma imagem de uma mulher repleta de seios. A deusa reconhecida como a deusa da caça, da fertilidade, da sexualidade. Toda a prática idólatra, que era uma realidade naquele contexto. Por vezes, era uma realidade que desafiava aquela igreja a, de alguma maneira, não fazer parte da realidade dos dias daquela igreja, daquele povo. Entenda, era necessário amor para se manter fiel, era necessário paixão, determinação para olhar para o Senhor, para se afastarem e continuarem, se afastarem do mal e continuarem a sua vida dedicada e comprometida ao Senhor. Mas para isso, o recomeço era necessário a partir da compreensão de que nós somos preciosos para o Senhor. Entenda, Deus não condena essa igreja, Deus não, vamos dizer assim, se distancia dessa igreja ao ponto de não mais proporcionar a essa igreja, a esse povo, a cada um desses irmãos e irmãs que congregavam ali, a impossibilidade de serem de fato restaurados pelo Senhor. Mas, pelo contrário, Deus apontava as falhas.
Deus, por meio do homem do Senhor, por meio de João, sinalizava os erros, as áreas de fragilidade. Mas no meio de tudo isso ele fala. Ele o quê? Diz, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava o quê? No início. O recomeço é necessário, amados. Sabe por quê? Porque por vezes a gente começa bem, mas ao longo do caminho a gente fraqueja. A vida é assim, amados, a verdade é essa. A vida é assim, a gente começa entusiasmado, é igual fim do ano, né? Vigília, culto de vigília. Quem tem a prática, o hábito de participar da celebração de final do ano, né? Aí a gente reúne, às vezes tem gente até que traz uma folhinha, né? E uma caneta em mãos para anotar cada coisa que ele viverá no ano seguinte. Cada uma das realidades que ele vai abandonar, que ele praticou nesse ano. Aí começa dia 1º. Não, esse ano eu vou cuidar melhor da saúde. Eu vou fazer uma dieta. E dia 1º, amados. Né? Aí a igreja não ajuda, porque ela faz ceia. Os irmãos trazem cada um prato diferente. E aí faz a gente pecar. Brincadeira, irmãos. Mas a verdade é, amados, que a gente às vezes começa bem. O desafio é permanecer nesse propósito. E aí, amados, é por meio da determinação, perseverança, paciência, mas, acima de tudo, entusiasmo e paixão que revelaremos o nosso amor. Sabe aquele casalzinho que há 50 anos está casado? Conhece alguém assim? 45, 50 anos casado, e de vez em quando um olha para o outro e diz aquela frase especial: "Oh, minha linda, meu lindo, te amo", né? A gente, às vezes, com 5 anos de casado, já, nossa, abençoada. Verdade? Aqui, ó, miséria, largou tudo espalhado. Amados, se queremos chegar mais longe na nossa relação com o Senhor, se queremos e desejamos chegar mais longe em nossa relação conjugal, se queremos e desejamos de fato avançar e cada vez mais caminhar entusiasmados e apaixonados em nossa relação com o Senhor e em nosso serviço a Ele, em nossa dedicação a Ele, precisamos entender que de fato somos preciosos, e o recomeço é necessário, ainda que ele represente para nós um entendimento, ou atingirmos de fato um entendimento claro do quanto Ele nos ama. Você crê que Deus te ama e que Ele proporciona a você a oportunidade de recomeço? Amém? Amém. Se você crê nisso, recomece. Recomece, ainda que você já tenha feito isso, ou tentado fazer isso ao longo desses últimos dias. Se Deus o chama para viver algo extraordinário, Ele o chama ainda que ele conheça e saiba a realidade, que para isso de fato se tornar uma verdade, você precise recomeçar. Entenda também que Deus nos chama ao recomeço para que possamos brilhar onde as trevas. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Quem já ouviu essa canção aqui? Todo mundo, né? Ai, só uma ou duas mãos. Ai, gente, ela cantou comigo aqui. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Eu não vou cantar, não, fiquem tranquilos. Vou brilhar, vou brilhar. Sabe por quê, amados? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você é chamado para ser luz, iluminar essa realidade tão marcada por trevas, por ausência de brilho. Você e eu somos chamados a irradiarmos a luz de Cristo Jesus em nós. Ainda que para isso, de fato, se tornar uma realidade, precisemos recomeçar. Vá comigo em Mateus, capítulo 5, por favor.
Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, o que diz? O texto que eu acabei de citar. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Guarde essa expressão. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O Senhor quer ser glorificado por meio da sua vida, amém? E Ele não está olhando para os seus desacertos, para as suas falhas. Ele não está nem um pouco interessado com, vamos dizer assim, os seus deslizes, porque Ele sabe que Ele tem poder para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Portanto, entenda que você foi chamado e é chamada pelo Senhor para brilhar e irradiar a sua luz, mas entenda que para que isso se torne cada vez mais uma realidade, Jesus disse o quê? Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Pelo contrário, a cidade é colocada numa posição de destaque, para que ela ilumine e chame a atenção de todos aqueles que estão ao seu redor. E, de fato, se você e eu, por vezes, falhamos, erramos, e, de alguma maneira, somos tentados pelo inimigo e por nosso desânimo a desistir, o Senhor nos chama a irradiar a sua luz, ainda que para isso nós precisemos, ou na verdade, só o faremos se elevarmos o nosso pensamento. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por isso entenda, a luz que Jesus deseja que brilhe cada vez mais sobre a sua vida e a partir da sua vida, será cada momento mais e mais uma realidade a partir dessa busca intensa de elevar a sua vida e de caminhar cada vez mais ao encontro do Senhor. Ainda que para isso você precise subir um pouco a régua, ainda que para isso você precise, de alguma maneira, se esforçar, caminhar a montanha, por mais desafiadora que ela possa se mostrar ou se revelar diante dos nossos olhos. Lembrem-se daquilo que o irmão Renato falou pela manhã, né? Toda maratona começa com o primeiro quilômetro, não é verdade? Nenhum grande corredor ele começa com 42 km. Alguém aqui já fez isso? Mas tem gente aqui que já correu 15. Levanta a mão. Aí, olha. Deus te abençoe. Quem sabe um dia, em nome de Jesus. Tem gente aqui que já correu 10. Né? Tem gente aqui que já correu como eu 100 metros. Mas lembrem-se que o grande atleta foi, ou tem o seu nome marcado na história, porque foi o mais intenso e mais rápido nos 100 metros. Lembram dele? Quem? Bolt, né? Tem gente que sabe o nome dele aí porque ele foi intenso naquilo que ele se propôs a fazer. Seja intenso. Comece a caminhada, ainda que a princípio sejam 100 metros. Um dia, para a glória de Deus, você irá mais longe, porque o Senhor tem renovado e continuará a renovar as suas forças para a glória de Deus. Amém? Entenda que às vezes recomeçar se revela uma necessidade, porque Deus quer restaurar a nossa paixão.
Sabe, paixão é aquilo que faz você olhar para os seus filhos, ainda que eles tenham desobedecido de alguma forma, entristecido o seu coração. É aquilo que fará você não apenas pagar as contas, comprar os cadernos, fazer aquela coisa que você e eu sabemos que é a obrigação do pai. Mas paixão é aquilo que vai levá-la a dar um abraço e falar: eu te amo. E tudo que a gente queria fazer naquele momento era o quê? A varinha, a sandalhada. Mas a paixão vai nos levar a perdoar, a amar. Ela vai nos levar a entender que esse amor que nós dizemos e declaramos que sentimos, ele precisa ir além das palavras e ser revelado, expresso por muito sentimento e determinação para amar, que extrapola as palavras e é revelado por meio das ações. Deus nos chama a recomeçar, porque nós precisamos, de fato, ter a nossa paixão e determinação em adorar o Senhor cada vez mais restaurada pelo agir, pelo mover do seu Santo Espírito. 2 Coríntios 5,17, o que diz? Alguém lembra? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez ou está se fazendo novo a cada dia. Se, de alguma forma, as práticas passadas, as relações e, vamos dizer assim, as mágoas daquilo que você viveu lá atrás, têm esfriado o seu amor e a sua determinação em adorar o Senhor e viver algo extraordinário na sua casa, no meio da igreja, no meio daquilo que o Senhor tem colocado a você a fazer e a desempenhar no seu local de trabalho, se de alguma forma essa tem sido uma realidade, saiba que Deus diz em sua palavra que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aquilo que você viveu lá atrás já passou. Deus está fazendo coisas novas. Deus quer realizar algo extraordinário, quer restaurar. O profeta Abacuque, ele diz em Abacuque 3, versículo 2, ouve, Senhor, a tua palavra, ou melhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, aviva, Senhor, a tua obra. A expressão avivar transmite a ideia de quê? Devolver a vida. A verdade é, amados, que sem amor, sem paixão, sem entusiasmo, nós somos como uma árvore infrutífera, ou aquela figueira que Jesus passou e viu que ela estava aparentemente bela, mas que não produzia nada de especial. E aí Jesus falou o quê? Seca. A verdade é, amados, que sem paixão, sem amor, sem de fato ter a nossa vida cada vez mais incendiada pelo mover do Espírito Santo de Deus, as coisas podem até parecer bem, podem até parecer especiais, podem até sinalizar para alguém que está tudo nas mil maravilhas, nos conformes, mas Deus lá no mais íntimo sabe que está faltando o quê? Amor. Está faltando paixão. Jesus, nesse texto, em Apocalipse, ele diz: eu sei que vocês têm uma coisa especial a seu favor. Versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor, vocês odeiam, ou você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aqui, amados, Jesus não está feliz, Deus não está revelando entusiasmo, porque, vamos dizer assim, a igreja em Éfeso tinha como inimigo os inimigos de Deus. Não. É porque, pelo menos, esse povo, apesar de não ter paixão, não havia recaído de tudo.
porque a prática dos nicolaítas era uma prática voltada para o gnosticismo. Era um povo que não tinha mais a percepção do sagrado, do espiritual, que passava a encarar que dava para viver uma vida com Deus e, ao mesmo tempo, atender todos os prazeres da carne. Éfeso era uma cidade marcada por isso. Lembram de Artemisa ou Diana? A deusa que parte do culto que era oferecido a ela era regado à imoralidade sexual. Pelo menos isso não tinha se tornado, de fato, uma prática no meio da igreja de Éfeso. Mas lembre-se, a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E se não fosse o amor uma realidade, pode vir a ser que essa também viesse a se tornar uma prática daquele povo. Portanto, amados, o amor é necessário, a paixão é imprescindível, essencial, para que a gente recomece e não se afunde mais ainda. Para que a gente não seja tomado pela realidade de mornidão, frieza, indiferença que nos cerca. A verdade é que Jesus disse, por meio do grande homem de Deus, a cada um de nós, que o mundo jaz no maligno. A realidade aí fora é marcada por indiferença, frieza, mornidão espiritual. Mas nós não somos desse mundo. Amém? Nós fomos chamados para viver os planos preparados pelo Senhor para nós a partir da eternidade. A partir da eternidade. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus preparou. Ruas de ouro para você e eu pisarmos. Uma morada celestial que a gente não trabalhou de forma alguma para conquistar. Uma herança. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, irei preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, amados, o Senhor já nos preparou lugar. Ele já tem uma morada reservada para nós. Mas entenda que só vai entrar nessa morada aquele que permanecer apaixonado, cheio de amor, cheio do fogo do Espírito Santo de Deus ardendo no seu coração. Sabe, alguns anos atrás, tive a oportunidade de visitar uma cidade em Santa Catarina que havia sido atingida por um tornado. E o quadro de destruição, o quadro de derrota que, de alguma forma, era uma realidade na vida daquela comunidade. Gente que havia trabalhado para conquistar os seus bens, a sua casa, dar uma certa estabilidade, conforto à família, andava pelas ruas desolada porque um tornado havia passado, destruído seus projetos e sonhos. E no meio daquele quadro a gente conheceu a realidade de um homem, que eu não me lembro o nome, mas eu sei que era um homem muito bem financeiramente. Alguém que havia trabalhado a sua vida, conquistado posses. E esse homem, a gente parou em frente à casa dele, a casa que ele havia conquistado, e que o tornado havia passado por ela, e havia cerca de 1,5 centímetros movido as estruturas daquela casa, e a Defesa Civil, os órgãos responsáveis haviam condenado a casa, uma mansão, uma casa muito bonita. Só que além da perda, da aflição por conta da realidade da sua casa física, material, aquele homem enfrentava uma realidade muito dolorosa. Por quê? Além da perda da conquista do sonho, ele também enfrentava uma grandiosa perda que era uma realidade do seu casamento. E eu me lembro que a gente parou na casa em frente para ajudar. Estávamos numa equipe de mais de 10 pessoas, paramos na casa em frente para ajudar e, de repente, a gente ouvia a história, a casa toda cheia de fita, em volta, né, condenada, e a gente ouvia a história daquele homem que havia perdido a sua esposa,
Seu casamento havia acabado algumas semanas antes e o tornado veio destruir a sua casa. E aí o que ele precisou fazer? Na percepção dele? Uma coisa que era a percepção e olhar dele, equivocado acerca de Deus e daquilo que ele poderia fazer. Ele entendeu que ele precisava acabar, dar fim à vida dele. E foi isso que ele fez. Sabe, amados, o amor e paixão pelo Senhor precisa, de fato, se tornar uma realidade para que a gente não dê fim à vida espiritual, ao relacionamento com Deus e à verdade de que Ele tem grandes coisas a realizar e a operar na nossa vida. Amém? Deus tem grandes coisas a fazer sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós. Ele começou uma boa obra, amado. Não adianta, às vezes, a gente repreender aquilo que é, de alguma forma, errado ou, de alguma maneira, saber, de fato, reconhecer aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Às vezes você sabe reconhecer um produto que é falso e que é verdadeiro, mas, no entanto, pode não ter a posse dele. Não adianta, às vezes, termos assim uma determinação para passar por prova. No entanto, fazer isso no modo automático, sem, de fato, sentir o desejo de viver algo extraordinário e novo da parte de Deus. Deus conhece o seu coração, lembra-se sempre disso. Deus conhece, e Ele sabe até que ponto, de fato, o recomeço representa uma necessidade ou sinaliza a você algo importantíssimo para que você viva um novo da parte de Deus. Quero orar com você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, mas eu quero convidar também o pessoal do louvor. Quero convidar você a voltar a sua vida, o seu coração, a sua mente ao Senhor nesse tempo. Em que área Ele deseja, de fato, realizar algo extraordinário e novo sobre a sua vida? Em que área Ele deseja que você recomece para experimentar algo especial da parte dEle? Eu não sei onde você precisa recomeçar, mas eu sei que o Senhor tem grandes coisas a realizar sobre a sua vida.